depósito das contas digitais da segunda parcela, e é muito importante. Já realizamos isso na primeira parcela, já houve exatamente um depósito nas contas digitais, para que exatamente nós tivéssemos uma redução das filas. Então, este depósito nas contas digitais é algo que já aconteceu no mês passado. Pode passar, por favor, um slide. Para o 3, por favor. Isso. Então, hoje, na quarta-feira, dia 20 de maio, para os nascidos em janeiro ou fevereiro, houve um depósito para 5 milhões de brasileiros. Amanhã, no dia 21, quinta-feira, mais 5,3 milhões de brasileiros receberão o depósito. Subsequentemente, todos os dias, com exceção do domingo, ou seja, até terça-feira da semana que vem, nós teremos o depósito para mais de 30 milhões de brasileiros. E o que significa isso? Este depósito é realizado e as pessoas podem pagar contas e comprar na internet, algo extremamente importante, e como vamos mostrar daqui a pouco, começar ao saque em espécie a partir do sábado, dia 30 de maio, quando já terminou o pagamento do Bolsa Família. Pode passar, por favor. Slide 4. Aqui nós vamos falar do saque em dinheiro. Pode passar, por favor. Nesse slide, no slide 5, é muito importante que nós tenhamos a informação, que eu senti que às vezes não estivesse claro, que os 19 milhões de brasileiros que estão recebendo no Bolsa Família nesta semana e na semana que vem, todos eles estão recebendo em dinheiro, em espécie. Hoje, quarta-feira, mais 1,9 milhão de pessoas, brasileiros, receberam. Ou seja, só nesta semana, para o Bolsa Família, mais de 5,7 milhões de brasileiros receberam em dinheiro. Ou seja, a gente vai até sexta-feira da semana que vem. Pode passar, por favor. No slide 6, o que nós temos é exatamente o saque em espécie, em dinheiro, para aqueles que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, irão receber e começaram a receber os depósitos hoje. Então, o que acontece? Hoje, nós começamos o depósito para 5 milhões de brasileiros que nasceram em janeiro ou fevereiro. E quando que essas pessoas vão poder sacar o dinheiro em ATMs ou nas lotéricas? A partir do dia 30 de maio, quem nasceu em janeiro, um sábado, e a partir do dia 1º de junho, para quem nasceu em fevereiro, uma segunda-feira. E aí nós vamos caminhando, e serão mais 2 semanas pagando um dia útil, além do sábado, por mês de nascimento. Então, isso é muito importante, porque nós temos este equilíbrio entre a questão financeira, que é fundamental, e a questão da saúde. Mais do que isso, 5 milhões dessas pessoas já receberam hoje o seu depósito nas contas digitais e podem utilizar para vários tipos de gastos e de pagamentos de contas. Pode passar, por favor. No slide 7, nós vamos falar sobre este novo lote da primeira parcela, todo com saque em dinheiro. Pode passar, por favor, no slide 8. Então, no slide 8, o que nós estamos falando é exatamente desta do novo lote sobre a primeira parcela, e aqui é muito importante que este é um dinheiro, um saque em dinheiro. Então, estamos tendo mais 8 milhões e meio de pessoas que vão receber em dinheiro durante esta semana e a semana que vem.
Começamos ontem, para os nascidos em janeiro, 700 mil pessoas ao redor de. Hoje, ao redor de 650 mil pessoas estão recebendo, para aqueles nascidos em fevereiro, e vamos continuar até a sexta-feira que vem. Sendo que neste sábado pagaremos, de novo, em dinheiro, saque em dinheiro, para os nascidos em maio, ou junho, ou julho, ao redor de 2,1 milhões de pessoas. Então, todo este grupo, que são 8,3 milhões de pessoas, está recebendo em dinheiro. O que significa isso? Ao longo destas 2 semanas, 29 milhões de pessoas terão recebido o auxílio emergencial em dinheiro. 20 milhões, 19 milhões do Bolsa Família e 8 milhões e meio, 8 milhões e 300, o primeiro saque, a primeira parcela. A partir de 30 de maio, outros 30 milhões irão receber em dinheiro, embora já possam, a partir de hoje, os nascidos em janeiro e fevereiro, realizar compras em mais de 1.000 sites e pagamentos. Pode passar, por favor. Pode passar. Muito obrigado. Aqui é um sumário, para poder mostrar para vocês quando nós começamos o pagamento da segunda parcela. Então, o que nós temos aqui? Fizemos uma demonstração do que foi saque em espécie, já realizado, e o depósito em conta. Na segunda-feira, 1,9 milhão de pessoas, todos do Bolsa Família, receberam a sua segunda parcela. Na terça-feira, ontem, 2,6 milhões de pessoas receberam, todos em dinheiro, saque em dinheiro, sendo 1,9 milhão no Bolsa Família e ao redor de 700 mil quem nasceu em janeiro da primeira parcela, do último lote da primeira parcela. E hoje, 7 milhões e meio de pessoas estão recebendo. E como é que foi dividido isso? Ao redor de 650 mil da primeira parcela desse último lote, para os nascidos em fevereiro, 1,9 milhão da segunda parcela do Bolsa Família, que dá 2 milhões e meio, e 5 milhões de pessoas que receberam o depósito na sua conta, com um total de 7 milhões e meio. O que significa isso? 12 milhões de pessoas receberam nesses 3 dias. 7 milhões realizaram saque em espécie, sendo 5,7 milhões do Bolsa Família e 1,3 milhão do último lote da primeira parcela, e 5 milhões receberam o depósito na conta. Pode passar, por favor. Em relação à primeira parcela, nós já atingimos 51,6 milhões de pessoas e um valor de 36,6 bilhões de reais. Este valor chegará próximo, até a sexta-feira que vem, a 59 milhões de pessoas. Então, até a semana que vem, na sexta-feira, teremos ao redor de 59 milhões de pessoas e ao redor de 40 bilhões, 41 bilhões de reais pagos. É um valor extremamente relevante, o que demonstra todo o compromisso do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, com a população, a parcela da população mais carente. Teremos pago mais de 1/3 da população adulta do Brasil. Pode passar, por favor. Slide 12, por favor. Então, hoje, nós temos do Bolsa Família 1,9 milhão de pessoas recebendo 1,5 bilhão de reais, isso é tudo da segunda parcela, e depósitos de 5 milhões de pessoas, para 5 milhões de pessoas,
no valor de 3,3 bilhões de reais. 1,7 milhão do cadastro único e 3,3 milhões do site. No total, 6,9 milhões de pessoas e 4,7 bilhões de reais foram pagos a pessoas brasileiros na segunda parcela. Pode passar, por favor. Hoje. O que significa que 10,7 milhões de brasileiros já receberam a sua segunda parcela, num valor de 7,7 bilhões de reais. 5,7 milhões receberam pelo Bolsa Família e sacaram em dinheiro, num valor de 4,5 bilhões de reais, e 5 milhões receberam 3,3 bilhões em suas contas digitais. Pode passar, por favor. E o somatório, nós já pagamos 51,6 milhões de pessoas. O total de pessoas, e aí vai ter repetido, são mais de 62 milhões, com mais de 44 bilhões de reais. Então, é um valor extremamente relevante, mais de 44 bilhões de reais e mais de 51 milhões de pessoas beneficiadas, 11 milhões, ao redor de 11 milhões, já com a segunda parcela também. Pode passar, por favor. Aqui é um slide, já são várias outras informações, mas mais para que a gente mostre do processamento. Foram processados pela Dataprev, Ministério da Cidadania, 19,9 milhões de cadastros do Bolsa Família, sendo que 19,2 milhões foram elegíveis, 700 mil não foram. No cadastro único, 32 milhões e 100 foram processados, 10 milhões e meio foram elegíveis, 21.600 não foram elegíveis, foram considerados inelegíveis, e no aplicativo foram 53,6 milhões de cadastrados, 29,3 elegíveis, 19,9 inelegíveis, 4 milhões e 400 em primeira análise e 4 milhões e meio em reanálise, quer dizer, nas contas que ainda estão passíveis de algum tipo de discussão. Pode passar, por favor. Nós tivemos já 1 bilhão de visitas ao site, quase 190 milhões de ligações na Central 111, mais de 95 milhões de downloads do Caixa Tem. Então, temos todos números muito significativos. Pode passar, por favor. Aqui no benefício emergencial, no BEM, de preservação do emprego e renda, como a Tatiana já vem explicando, 2 milhões de trabalhadores beneficiados, um valor extremamente relevante, 1,2 milhão em poupanças da Caixa, o restante em poupanças sociais. O que significa? Esses quase 700 mil brasileiros não tinham conta em banco e também receberam uma conta da Caixa digital de graça. Então, esse é um benefício, um programa muito importante. Nós estamos falando deste programa também aqui para mostrar outro serviço que a Caixa Econômica presta, mas certamente as escalas são diferentes. De qualquer maneira, as agências sem fila também têm esse auxílio do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. Pode passar, por favor. Aqui nós estamos mostrando de novo a ausência das filas. Então, no Alagoas, em Pátio, 6h51 da manhã. Por que nós mostramos tão cedo? Porque muitas vezes as pessoas chegavam de madrugada. O que nós queremos mostrar aqui é que nós estamos pagando milhões de brasileiros e não há necessidade de chegar de madrugada ou muito cedo, ou até mesmo no dia anterior, porque a grande maioria das agências nós conseguimos zerar as filas muito rapidamente. Então, você pode, dado que nós abrimos até as 2 horas da tarde, de 8 da manhã às 2 horas da tarde,
não há necessidade de se chegar de madrugada. Patos no Alagoas, e nós vemos que tanto em Caxias, no Maranhão, quanto em Patos no Alagoas, as prefeituras estão junto com a Caixa Econômica Federal, com todos, com marcação, e nas duas prefeituras, nos dois locais da Caixa Econômica das agências, ambas sem fila. Pode passar, por favor. O slide 19, ver o peso, no Pará, todo mundo conhece bem, uma agência extremamente cheia, então você vê, você tem às 6h52 da manhã, isso que nós falamos, a agência só abre às 8 da manhã. Então, muitas vezes, não há necessidade nem de se chegar antes. A fila que tem aqui é uma pequena fila, nada comparável a 3 semanas atrás, e com a ajuda da prefeitura. Batista Campos, no Pará, 6h54, 0 fila. Pode passar, por favor. No slide 20, Moju, no Pará, 6h59, também poucas pessoas. Paragominas, no Pará, 7 da manhã, a mesma coisa. Pode passar, por favor. No slide 22, 21, Aparecida de Goiânia, em Goiás, basicamente sem fila. Catedral, em Maceió, Alagoas, 7h04 da manhã, também sem fila. Pode passar, por favor. No slide 22, Epitácio Pessoa, na Paraíba, 7h15 da manhã. Mauro Ramos, no Santa Catarina, 7h15 da manhã. Pode passar, por favor. Jardim Brasil, em São Paulo, 0 fila, 6h51 da manhã. Santa Felicidade, no Paraná, 7h28, também sem fila. Pode passar, por favor. Jalapão, no Tocantins, também sem fila. Miracema, no Tocantins, aqui também a gente tem um todo, basicamente sem fila. 7h16 da manhã, umas poucas pessoas. Pode passar, por favor. Manchester, em Minas Gerais, também basicamente sem fila. Lauro de Freitas, na Bahia, tem um todo aqui, tem algumas poucas pessoas. De novo, nada comparável a 3 semanas atrás. Pode passar, por favor. Iraquara, na Bahia, 7h24 da manhã. Também. Potengi, no Rio Grande do Norte, 7h15 da manhã. Pode passar, por favor. Sapetiba deve ser Sepetiba, mas no Rio de Janeiro, 7h51 da manhã. Jardim Oceânico, no Rio, também. Pode passar, por favor. Piúma, no Espírito Santo, 7h52. Macapá, no Amapá, 7h56. Essa é uma agência bastante intensa. E também a gente vê que basicamente não tem fila. Pode passar, por favor. Garavelo, em Goiás, também com todo, basicamente sem fila. Itaparica, no Espírito Santo, mesma coisa. Pode passar, por favor. Lagarto, em Sergipe. Santa Mônica, na Bahia, 9 da manhã. Pode passar. Tibiri, na Paraíba. Olha como que tem o todo aqui, mas você não tem basicamente fila nenhuma. Itapipoca, no Ceará, também com todo, 9h17 da manhã, algumas poucas pessoas. Pode passar, por favor. Realengo, no Rio, conheço bem. Basicamente sem fila, 9 horas da manhã, o que nós falamos. Rapidamente, se houver fila, ela se dissolve rápido. Sul Maranhense, no Maranhão, 9h29, com todo. Pode passar, por favor. Ou seja, temos prefeituras, uma demonstração aí de que a gente tem pouca fila, ou nenhuma fila. Não há necessidade de se chegar de madrugada, não há necessidade, muito menos, de se chegar no dia anterior. Realizamos hoje 7,5 milhões de pagamentos, 5 milhões em depósitos, 2,5 milhões em saques. Então, são números grandiosos. A Caixa está a serviço da população brasileira. E eu encerro aqui a apresentação, esperando as perguntas de vocês. Muito obrigado.
Obrigada, presidente Pedro. Vamos começar com a primeira pergunta da Marília, da revista Exame. Ela traz uma dúvida comum entre os leitores da revista. Só tem direito ao auxílio emergencial quem não ganhou mais de R$ 28.000 em 2018, é isso? Sim. Esta é uma determinação legal. A lei efetivamente diz que quem recebeu mais de 28.300, eu não lembro de cabeça, 28 mil e uns quebrados, em 2018, obviamente com carteira assinada, porque é o site da Receita Federal, a informação vem da Receita Federal, então este tem que ser um valor que a Receita teve acesso. Quem ganhou mais do que isso não pode fazer parte do programa de benefício determinado pelo projeto de lei, pela lei que foi promulgada no dia 2 de abril. Ok. Vamos ver se o vice-presidente Cláudio Salituri está ao vivo com a gente também. Vice-presidente Cláudio Salituri, o senhor está ao vivo com a gente também? Sim, boa tarde. Agora sim. Boa tarde, boa tarde. Cláudio, eu estou com uma pergunta de um internauta aqui que mandou uma pergunta na rede social da Caixa, o Léo Viana. Como faço para acessar o Caixa Tem? Pois lá diz para pegar um código enviado do app Auxílio à Emergência, mas dá código inválido. Como faço? Não sei se eu entendi a dúvida dele perfeitamente, porque o auxílio é um aplicativo, o Caixa Tem um aplicativo, né? A gente está falando de dois aplicativos aqui. Eu acredito que sim. Eu vou ler a pergunta dele de novo. Agora, o meu enquadramento aqui ficou melhor. O Léo Viana, como é que eu faço para acessar o Caixa Tem? Pois lá diz para pegar o último código enviado do app Auxílio Emergencial, mas dá código inválido. Como é que eu faço? Acho que ele está falando dos dois aplicativos mesmo. Quando ele fez o cadastro, ele recebeu um código, tá certo? E após essa etapa, que foi feita a análise dele e que retorna da DataPrev, ele, de acordo com o calendário, ele já pode usar o Caixa Tem. Então, ele entra com o CPF dele e faz todo o cadastramento. Ele tem que seguir os passos, né? Mas que eu não entendi exatamente o código que ele está falando, é do Caixa Tem, que ele recebe um código durante o processo que ele está fazendo o cadastramento, ou se ele está falando do processo de auxílio. Ficou dúbio para mim o entendimento, me desculpe. Para a gente também não ficou claro. Na dúvida, vamos esclarecer as duas coisas? Que tal? Tá certo. Quando ele entra no auxílio, ele faz todos os passos, né? Ele recebe um código, ele vai ser avaliado pela DataPrev, a DataPrev faz o processo dela de acordo com as regras de negócio estabelecidas pelo Ministério da Cidadania, e ele pode acompanhar pelo site Auxílio todo o histórico da solicitação dele, se ele foi aprovado, se ele não foi aprovado. Após a aprovação do cidadão, aí sim, ele pode fazer o download do Caixa Tem e ele segue os passos, começando pelo CPF dele e fazendo o que a gente chama do cadastramento dele nesse novo aplicativo. E aí ele recebe o novo código e aí sim ele dá sequência passo a passo e começa a utilizar o Caixa Tem. Esse processo é bastante simples, e é só ele seguir os passos de forma tranquila, calma, que ele vai conseguir usar o aplicativo. Tá joia. Presidente Pedro, agora a Patrícia Lima, outra internauta, pergunta o seguinte para a gente. Quem já tem conta poupança tem que baixar o aplicativo Caixa Tem ou vai ser pago na própria conta poupança igual à primeira parcela? De fato, uma pergunta interessante, porque se ela já recebeu por conta digital na primeira parcela, ela já deve ter baixado o aplicativo Caixa Tem, não é, Cláudio? Acho que o Cláudio pode ajudar a responder, mas eu não consigo ver como que ela recebeu sem ter o aplicativo Caixa Tem via conta digital, a não ser que ela não tenha acesso a um celular e alguém tenha ajudado ela. Mas, normalmente, quando você tem a conta digital, você precisa do acesso ao Caixa Tem para que gere um token
para você receber, ou seja, você tem o dinheiro depositado na sua conta, e quando você vai poder receber, sempre uma semana depois, alguns dias depois, você tem que gerar um código de 6 números, que o apelido é token, e para isso você tem que ter, sim, o Caixa tem que ter tido o download do aplicativo. Então, mas eu acho que essa pergunta é muito importante para nós reforçarmos. De novo, eu quero deixar bem claro para todo mundo. Nós abrimos as contas digitais. Esse é um grande projeto de inclusão digital no Brasil, o maior projeto que já aconteceu. Mais de 30 milhões de brasileiros receberam de graça uma conta digital e vão poder utilizar depois desse programa. E o que a gente quer reforçar, exatamente para equilibrar essa questão de quando você vai receber o seu dinheiro, que é fundamental, e para evitar as filas, esse equilíbrio, então nós temos esse depósito antes da liberação, normalmente uma semana antes, da liberação do saque em espécie. Isso é fundamental. Então, hoje, 5 milhões de brasileiros já têm o dinheiro nas suas contas digitais, que nasceu em janeiro ou fevereiro. Não precisa esperar mais uma semana, 10 dias, só para usar via saque. Você pode comprar em sites na internet, você pode realizar pagamentos de boletos. O que você não pode, desta vez, é realizar DOCs, ou seja, transferências entre contas. E por quê? Para evitar que vão muitas pessoas nas agências sem uma organização. Da vez passada, dos 20 milhões de brasileiros com conta digital, 2/3, ou seja, ao redor de 13 milhões, acabaram fazendo DOCs para alguma outra pessoa, seja familiar, seja amigo, que realizaram o saque. Então, não houve o respeito àquela uma semana ou 10 dias. Qual foi a consequência? Um volume muito grande de filas, que todos nós vimos. Então, a única mudança realmente que houve agora foi que nós não permitimos, nesses 7, 10 dias, a realização de DOCs. Por quê? Porque se houvesse esses DOCs, provavelmente hoje, nós não teríamos 2,5 milhões de brasileiros fazendo saque nas agências. Teríamos 7 milhões, como aconteceu 3 semanas atrás. E todos nós vimos o que aconteceu quando 7 milhões de pessoas foram sacar, não só na Caixa, mas nos outros 52 bancos. Nós tivemos muitas filas. E desordenadas. Porque hoje é muito fácil. Só pode sacar em espécie do Bolsa Família quem tem o NIS com final 3, ou 1 ou 2, porque você sempre pode sacar após. Só pode sacar do lote da parcela 1, desse último, só quem nasceu em fevereiro, ou ontem que nasceu em janeiro. Eu nasci em março. Se eu tivesse, obviamente não fiz, se eu tivesse feito o pedido para o auxílio emergencial e tivesse sido aprovado agora, de novo, não fiz, então obviamente não foi aprovado, não fiz, mas eu não poderia sacar, porque eu nasci em março. É muito mais fácil para a Caixa, para os funcionários e atendentes, conseguirem ajudar a população a explicar. Mais da metade das pessoas que estavam nas filas há 3 semanas atrás estavam para tirar dúvidas. Então, nosso objetivo aqui é ajudar todo mundo, realizando o pagamento o mais rápido possível, desde que tenha o mínimo de filas. É o equilíbrio. Pagamos 2,5 milhões de brasileiros e não tem fila, ou fila muito pequena. Então, este é um ponto. E uma outra dúvida que foi perguntada, e aí, de novo, o calendário é definido pelo Ministério da Cidadania, que, inclusive, saiu em Diário Oficial na sexta-feira da semana passada,
Então, muitos até noticiaram antes da gente conversar, porque saiu no Diário Oficial da sexta-feira, se não me engano, sexta-feira de manhã, acho que sim. E, da mesma maneira, foi definido que houvesse uma oferta às pessoas de contas digitais para que, antes do saque, as pessoas pudessem pagar contas e fazer compras na internet. Todos podem ficar tranquilos que no dia que for realizado o saque, para os 3 milhões de brasileiros que não têm conta na Caixa, vamos lembrar que nós vamos pagar 60 milhões de brasileiros nesses próximos 20 dias. Desses 60 milhões, só 3 milhões e meio, não tem conta na Caixa. Estes não precisam se preocupar. No dia que for sacar, todo o dinheiro que está na conta digital irá ser transferido para a sua conta. Exemplo, tenho conta no Banco do Brasil, nasci em fevereiro, vou poder sacar a segunda parcela, já que eu não sou Bolsa Família, se eu não for, no dia 1º de junho. No dia 1º de junho, se você não fez nenhuma compra, nenhum pagamento e tinha R$ 600 para receber, automaticamente, no dia 1º de junho, porque você nasceu em fevereiro, terá R$ 600 depositado na sua conta. Então, é uma facilidade determinada pelo Ministério da Cidadania, realizada pela Caixa Econômica Federal, para os milhões de brasileiros, para que possam realizar compras e pagamentos antes de sacar. Tão simples quanto isso. E o grande objetivo é ajudar a população e evitar filas. Então, essa é uma explicação importante, porque basicamente não mudou nada. O que mudou foi: nós não vamos aceitar, não vai ser realizado o DOC. Até o saque em espécie, porque os DOCs das contas digitais foram basicamente saques. E nós queremos evitar aquelas aglomerações. Então, isso é muito importante. E foi ofertado a 3 milhões e meio de pessoas que não tinham conta na Caixa a conta digital. E para outros 7 milhões que tinham conta poupança e não tinham conta digital. Isso é um serviço a mais, custa zero. E é uma ajuda. Se não mexer no dinheiro, no dia do saque, você recebe automaticamente, não precisa pedir absolutamente nada, esse dinheiro estará disponível na sua conta de origem de qualquer banco ou da poupança da Caixa. Acho que essa é uma explicação importante, porque eu vi que algumas pessoas tinham dúvida. Muito obrigado. Obrigada, presidente Pedro. A última pergunta para o vice-presidente Cláudio Salituro, a Nani Cox, da Rádio Jovem Pan, pergunta o seguinte: o processo de depósito nas contas digitais registrou alguma demora, apresentou algum problema ou seguiu conforme o esperado? Ela ainda pergunta outra questão aqui em relação à segunda parcela. Ela pergunta em relação à segunda parcela o seguinte: tem algum prazo para todas as pessoas tenham o direito, o dinheiro disponível? Então, respondendo à primeira pergunta, o processamento ocorreu, como sempre, com bastante sucesso, dentro do calendário, não tivemos nenhum tipo de incidente, e isso transcorreu com muita tranquilidade. A segunda pergunta, você poderia repetir, por gentileza?
se tem algum prazo, ela pergunta se tem algum prazo para todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham o dinheiro disponível. Não, o dinheiro está disponível conforme calendário, né? Então, cada pessoa, de acordo com a data do seu aniversário, né, do mês de aniversário, vai estar recebendo o depósito rigorosamente conforme o calendário, e tem até 90 dias, completando aqui o entendimento da questão, para poder sacar o dinheiro. Ok, muito obrigada, Cláudio Salituro. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, então, muito obrigada. Presidente Pedro, nós tivemos agora 1.200 acessos simultâneos à nossa transmissão, um total de 9.500 visualizações. Vamos encerrar agora, presidente? Vamos, eu acho muito importante. Hoje nós tivemos um problema técnico aqui, peço desculpas às pessoas, a gente vai trabalhar para melhorar. Do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, vamos pagar 60 milhões de pessoas, isso é um compromisso nosso, e sempre equilibrando a saúde da população brasileira com a necessidade financeira. Então, este equilíbrio é fundamental. O calendário conversado, definido pelo Ministério da Cidadania, está se mostrando, inclusive, um sucesso, porque nós já pagamos, em termos de dinheiro vivo, já receberam 7 milhões de brasileiros e não tem fila. Pagamos aproximadamente 12 milhões de pessoas, só hoje pagamos 7 milhões e meio de pessoas, 5 milhões em depósitos, e não temos filas. Então, há 3 semanas atrás, havia uma demanda muito grande da sociedade, corretamente, pela redução das filas. Lembrando que 52 bancos, além da Caixa, realizam pagamento. Então, este é um programa único, nunca aconteceu, certamente no Brasil, de tão rapidamente, tantas dezenas de milhões de pessoas receberem benefício, e já estamos no segundo benefício, e 12 milhões de brasileiros, terceiro dia, já foram beneficiados. Então, é um orgulho para a Caixa poder ajudar a população brasileira. Nós sempre contamos com as críticas de vocês para melhorar. Uma delas, eu quero reforçar, essa discussão do calendário veio de uma crítica construtiva, quase unânime, de que as filas estavam muito grandes. Então, nós espaçamos mais o pagamento para que acontecesse o que está acontecendo. Filas ou inexistentes ou muito pequenas. E lembrando que nessas 2 semanas iniciais, 30 milhões de brasileiros já vão ter recebido em dinheiro vivo. 19 milhões no Bolsa Família, um pouquinho mais, e 8 milhões e 300 da primeira parcela. Então, na verdade, 28 milhões quase. E os outros 31, 32, 31 milhões receberão em 10 dias, já a partir de maio. De 30 de maio, numa sexta-feira, no sábado, desculpa, quem nasceu em janeiro, um dia depois do pagamento do Bolsa Família, já estará podendo receber via um saque, seja numa agência, que nós abriremos, seja no lotérico. E nesses dias já pode pagar conta, pode pagar boleto, pode comprar na internet. Então, este calendário tem um equilíbrio cujo objetivo é minimizar a fila e acelerar o pagamento para a população brasileira. Estaremos pagando mais de 1/3 dos adultos no Brasil, aquele terço mais carente. Muito obrigado.